Até o grande palmeirense Mauro Betting fez o dever de casa e estudou sobre a Safiel, e adivinha qual foi a conclusão dele? Seria a melhor saída para um Corinthians desgovernado. Mas tem um monte de torcedor corintiano que, pelas falas deles, nem estudaram o projeto, mas preferem falar mal primeiro, né? Talvez por interesses políticos, não sei, mas é o que parece. Como me tornarei presidente do Corinthians se a Safiel der certo? E vai ter muito corintiano que nem vai chegar no final desse vídeo onde eu vou colocar a fala aqui do Mauro Betting sobre a Safiel. Pô, dá preguiça, por que eu vou ver um palmeirense falando sobre esse projeto? É isso que os caras querem, ver a gente lá no fundo do poço. Perfeito, mano, continua com esse seu pensamento que enquanto os caras estão voando aqui, o Corinthians tá só se afundando cada vez mais. Safiel seria a melhor saída para um Corinthians desgovernado, mas sabe como é que é no Timão em qualquer clube. Se Conselho Deliberativo seguisse o ditado, se Conselho fosse bom, ele era vendido. Ou será que já não foi? A Safiel é uma ideia tão boa, tão inovadora, tão necessária, tão bem articulada, tão bem bolada, tão bem trabalhada, que é óbvio que o atual Conselho Deliberativo do Corinthians não iria aprovar. Ou não faria nem questão de ouvir a proposta apresentada ontem no Pacaembu. A Safiel transforma o Corinthians em SAF com gestão separada do clube social. A Safiel teria as propriedades do futebol masculino, feminino, que é um exemplo continental, e as categorias de base do Timão. Elas seriam separadas do social e migradas por uma nova empresa, a Invasão Fiel S.A., uma holding com ações no mercado, uma parte delas aberta apenas para membros do fiel torcedor, com direito a voto, e outra para investidores sem voto, mantendo o controle do torcedor, como nenhuma outra SAF faz. A Safiel não daria mais de 1,8% de controle acionário a ninguém e ainda disponibilizaria ações mais baratas e viáveis para quem veste a camisa de berço. A captação planejada chegaria a 2,5 bilhões de reais. Não minimizaria a dívida, mas faria algo que não está sendo feito nem refeito no clube. Não é a garantia de sucesso, mas pelo menos não é esse fracasso insolúvel de gente de boas e péssimas bocadas, boladas e outras coisas muito mal feitas que a proposta da Safiel tentaria virar o jogo, porque do jeito que tá, pode ser por WO. Não é só transfer ban, é quase que acabar com a história centenária, gloriosa e única de um clube que tem uma torcida que é dona desse clube e continuará sendo na Safiel. Mas do jeito que tá, talvez não tenha mais clube para essa torcida ser dona. Por isso que a Safiel, que não é a salvação de tudo, pode ser algo melhor, desde que ela possa entrar em campo ou que pelo menos se debata, se jogue e não jogue a ideia pela lata de lixo, como fizeram nos últimos anos desastrosos da administração quase que criminosa, para não dizer algo parecido, no Esporte Clube Corinthians Paulista.